Daí você conseguiu entrar na Globo com quantos anos? Eu cheguei em São Paulo com 17 anos. Desculpa, e eu quantos anos passei... você está agora? Você revela ou você é daquela? Não, revelo. Não. Hoje eu tô com 29 anos. Tá. Eu entrei na faculdade com 17 anos, que foi quando eu saí de Vitória e fui para São Paulo, que foi essa treta de, nossa, a Giovana tá largando tudo em Vitória para ir para São Paulo. Depois de 3 anos eu consegui entrar no processo seletivo de estágio da Globo, mas eu já trabalhava com a Globo via assessoria de imprensa. Tá, e eu fiquei nesse relacionamento com a Globo até pouco tempo, até 2018, ali eu ainda fazia alguns trabalhos via assessoria de imprensa. Em 2019 que eu falei, não, agora eu vou empreender mesmo, de fato, entrei para o mundo corporativo, estourou a pandemia. Na hora que estourou a pandemia, gente... Não é possível, porque eu recebia denúncias de pessoas que estavam recebendo o diagnóstico de Covid, mas que morreu, sei lá, de câncer, acidente de carro, e eu mandava para amigos na Globo, jornalistas, e eles falavam, Giovana, a gente sabe, a gente não pode dar. A gente tá vendo, a gente sabe, a gente tá recebendo denúncia assim como você, e a gente não pode publicar isso. E vários amigos lá dentro pediram demissão por conta da pandemia, por conta da mentirada da pandemia. E aí, pronto, aí que eu entrei no Instagram e falei, eu vou ter que falar disso. E comecei a divulgar. Você entende que nesse ponto, eu também sei, por relacionamentos de pessoas próximas a mim na área da saúde, eu soube de muita coisa desse tipo. Uhum. Não estou negando aqui que houve uma pandemia, pelo amor de Deus. Exatamente. Tá? Ninguém aqui está dizendo isso. Uma coisa estamos dizendo não que as notícias sempre foram dadas com uma segunda intenção que não fosse Exato. a saúde. Tinha uma outra intenção, além da saúde também. E eu sei de muita corrupção que aconteceu nos hospitais de campanha, muita coisa. Ninguém falou porra nenhuma. Eu tive primo trabalhando lá, médico, trabalhando dentro do hospital de campanha. Ninguém falava porra nenhuma. Continuam sem falar porra nenhuma. Continuam. Sei de casos diversos também de colocar no obituário, porque bota aí Covid, foda-se. Porque quanto mais casos, pior era, mais dinheiro os estados recebiam, as prefeituras recebiam. Exato. E etc. Quando você tem na Globo, por exemplo, nós estamos usando a Globo aqui porque é a experiência dela, tá, gente? A gente não está dizendo que isso seja algo específico da Globo ou exclusivo da Globo. Boa parte da mídia trabalha dessa maneira desde que o mundo é mundo. Sim. Eu sou um pouquinho mais velho que ela, então vai na minha. Isso é bem comum. A ordem de vamos omitir qualquer tipo de denúncia que coloque em xeque esse tipo de coisa na pandemia, era uma ordem superior ou é uma linha editorial velada? Ou seja, a gente sabe que nesse ambiente não dá para fazer isso e não necessariamente uma determinação. Eu acredito que são as duas coisas. Para você entrar na TV Globo ou em qualquer empresa, e eu trabalho hoje com grandes empresas, então a gente sabe disso no RH, nos treinamentos de comunicação que eu dou, a pessoa tem que estar alinhada com os valores da empresa. E essa nova geração mesmo, ela já decide se ela quer entrar na empresa ou não, se a empresa tem fit ou não com os valores dela. Então, é como um casamento. Você sela um acordo de valores em comum. Então, a pessoa que entra ali na Globo, ela já tem um fit. Eu fiz uma redação, nunca me esqueço, eu passei por um processo seletivo de 18.226 candidatos para 11 vagas. Então foi uma redação, uma redação que foi muito bem vista pelo RH da Globo, em que eu defendia os 20 centavos, aquela manifestação. Não é só pelos 20 centavos. Essa foi a minha redação. Defendendo a manifestação, não é só pelos 20 centavos. Naquela época, a gente não sabia o que era essa manifestação. A gente está falando de 2013. Você lembra? Manifestação meio que vamos pra rua e a gente tá puto com tudo. Vamos pra rua, exato. Vamos tirar a Dilma, vamos quebrar tudo. Aí surgiram os black box. Mas os meus argumentos ali eram totalmente de esquerda. Era totalmente briga de classes, o proletariado contra a direita, contra os burgueses, os empresários. Esse era o argumento da minha redação. E eu fui escolhida por causa disso. Só que tinha um outro lado que eu também sei que me beneficiou, porque o RH me falou isso. Eu chamei a moça do RH e falei, vem cá, por que vocês me escolheram? Eu não falo inglês fluente. Eu estudei em 16 escolas. Eu moro sozinha aqui em Vitória, trabalho numa assessoria de imprensa, que é considerado marketing do jornalismo. Eu nunca trabalhei em emissora, em televisão. Ela falou, porque diferente dos outros, você tem garra, você quer trabalhar, você não tem medo do trabalho. Você pega e faz, acontece, então foi por isso que você foi escolhida. Então, olha que engraçado, ao mesmo tempo que eles queriam alguém que estavam alinhados com esses valores de esquerda, eles também queriam alguém com essa postura de direita, de pega, faz, acontece, sem essa coisa do vem a mim, ao vosso reino, nada. E quando eu entrei lá, eu senti muito isso, que eles querem alguém que esteja alinhado com esses valores, mas que entregue resultados, porque é uma empresa. Tanto é que na faculdade eu ouvia que eu era de direita.
Os meus professores, que são muito socialistas, comunistas declarados... Nossa, professor da área de humanas é brincadeira o que eles fazem. Eu tive aula com o Chico Bicudo, Meu Deus. que é neto do Hélio Bicudo, fundador do PT. Não, Ele foi meu professor na escola. Eu ouvi na minha faculdade também. Então... Tinha vontade de levantar e falar, professor. Meu irmão, meu pai é economista, vai dormir, cara. Pô. Esses caras falavam que eu era de direita, conservadora, e eu me achava super revolucionária. Uhum. Quando eu entrei na Globo, que eu percebi que tinha uma... Como você disse, eu já era de direita, teve essa briga assim, interna comigo, Você com a não Globo. sabia? Eu não sabia. Na primeira semana eu falei, putz, fiz merda. Eu tenho um parente meu muito próximo que vai a manifestações de direita, como ontem, que briga com a bandeira do Brasil e não sei o que, não sei o que lá. Ele não sabe, mas todos os valores dele são de esquerda. E ele não sabe. Ele acha que ele é de direita. Impressionante. Mas se você Que falar, falta porque ele já comprou a educação briga, no então ele Brasil. não quer saber, ele já comprou a briga. É. Mas os valores, as brigas dele, os argumentos dele são de esquerda. Mas é a minha família. A minha família, os valores são de direita, mas eles apoiam a esquerda porque virou time de futebol. É isso aí. Virou time de futebol. É isso aí. Impressionante.